Reina o Senhor sobre nós, hoje e em todos os dias da nossa vida, amém? Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Amados irmãos, estou muito feliz de poder estar aqui hoje compartilhando com os irmãos acerca da palavra de Deus. Quantas vezes de casa, né? Aquela velha história de quem está chegando novo, né? Quantas vezes de casa nós assistimos esse culto e nos sentíamos abraçados, pastoreados por essa igreja, pelos pastores aqui. E hoje o Senhor tem nos dado graça de estar aqui entre vocês, né? Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Júnior Meirelles. Sou pastor ordenado em outro ministério, mas ocupo a posição de evangelista aqui na igreja, servo dos pastores auxiliares. Pastor auxiliar do reverendo Arival, e eu sou o pastor auxiliar do pastor Samuel, do pastor Marcos, do Samuelzinho também, né, do pastor Nilson, e servo de vocês também, que aqui estão para a glória do nome do Senhor, né? Irmãos, quando eu fui convidado para poder falar aqui, eu me lembrei de uma mensagem que eu ministrei na EBF de férias para os pais que estavam presentes, porque o Senhor, eu tenho convicção de que o Senhor deseja que essa mensagem, ela alcance mais corações. Eu tenho convicção. Nós estamos vivendo uma geração muito complexa, muitos desafios, e essa geração é fruto de gerações anteriores. Nós vimos de uma geração em que os limites não eram muitos. A gente fala que a nossa geração era boa, mas se você observar, os limites não eram muitos. E ela gerou uma geração ainda mais sem limites. E eu sei que estou diante de algumas pessoas muito novas, alguns já são casados, são pais, outros muito novos. E eu me lembro de oportunidades em que o Senhor me deu de ouvir mensagens, como a mensagem que será pregada aqui hoje, e eu olhar para a realidade do meu lar. E mesmo muito novo, eu entender que algo novo eu deveria fazer quando o Senhor me desse a oportunidade de edificar a minha casa. Então você que é jovem, é solteiro, um adolescente que está aqui hoje, talvez olhando para dentro do seu lar, para a realidade do seu lar, para a vivência com seus pais, você identifica através dessa mensagem alguns comportamentos que poderiam ter sido evitados e que você, em nome de Jesus, não vai reproduzir dentro do seu lar. Em nome de Jesus. Nós vamos criar uma geração muito mais forte a partir dessa próxima geração. Aos pais que aqui estão, eu não vim aqui hoje trazer um peso sobre vocês. Eu vim aqui hoje para que a gente pudesse estabelecer um alvo. Porque é muito comum, depois de uma mensagem, eu mesmo assisto muitas mensagens de pais, sobre família. Muito comum a gente sair meio com um nó na garganta. Meio que fomos acusados ali de estarmos falhando. E nós estamos nos esforçando. Eu acredito que os irmãos estejam se esforçando para serem bons pais, bons casais, bons maridos, boas esposas. Mas é muito comum, após algumas mensagens, a gente sair meio que pegou pesado e eu estou fracassando. Não é isso. Hoje nós vamos estabelecer um padrão, um alvo. E nós sairemos aqui em busca desse padrão. Reconheceremos onde estamos errando. E para a glória e pela misericórdia do Senhor, buscaremos atingir um padrão. Sem mais demora, abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18. Nós vamos ler o verso 19. Gênesis 18, 19. O texto diz assim: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a respeito dele. Se você se recorda, este texto, ele acontece um pouco antes de o Senhor ir sobre Sodoma e Gomorra com justiça e juízo. Pouco antes de ir a Sodoma e Gomorra, Deus está aqui, por meio dos seus representantes, dos anjos, falando com Abraão, consultando a sua própria vontade, se ele compartilha com Abraão ou não, sobre o desígnio dele de cumprir sua justiça sobre Sodoma e Gomorra. Olha, eu escolhi Abraão. Por meio dele eu farei bendita todas as famílias da terra. Então eu vou compartilhar com Abraão o que eu pretendo fazer com Sodoma e Gomorra. E Deus compartilha com Abraão seu decreto, seu juízo sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. E aí Abraão, naquela conversa com Deus,
Senhor, se tivesse 50 justos naquela cidade, o Senhor ainda destruiria aquela cidade? Aí o Senhor, olha, por amor a esses 50 justos, eu vou abortar esse plano. Mas não havia 50 justos lá. Então Abraão fala assim, deixa eu tentar de novo. E se tiverem 40? Abraão, por amor aos 40, eu não destruirei a cidade. E se tiverem 30? Abraão chega a 10 e não haviam 10 justos nas cidades de Sodoma e Gomorra, nas duas cidades juntas. Não haviam 10 justos. Tanto é que Deus cumpre o seu decreto sobre aquela cidade. A cultura dessas cidades, dessas duas cidades, era uma cultura completamente envolvida em imoralidade sexual e perversão. Ao ler o livro de Judas, capítulo 1, verso 7, isso está muito explícito. Uma cultura imoral, uma cultura perversa, uma cultura afastada de todos os valores que são puros e santos. A cidade de Sodoma e Gomorra estavam imersas nessa cultura. Havia uma falta de hospitalidade tremenda, que é algo muito valorizado por Deus. A palavra diz que muitos, ao hospedarem, a abrirem suas casas para hospedarem homens que andavam pelo caminho, hospedaram o quê? Anjos. E essa cidade era extremamente oposta à hospitalidade, tanto é que os homens que foram visitar a casa de Ló, os moradores daquela cidade queriam molestar eles sexualmente. Tamanha imoralidade dessa cidade. Havia abdicação ou abandono do trabalho social. A Bíblia vai nos dizer, por exemplo, em Ezequiel capítulo 16, verso 49, que essas cidades eram abastadas, ricas, mas não serviam os necessitados, os humildes. Ajuntavam para si, mas não serviam aqueles que mais precisavam. Além disso, era uma cidade arrogante, também dito em Ezequiel capítulo 16, verso 50, arrogante, rica, mas arrogante. Ao olhar para tudo isso, para essa realidade, para essa cultura imersa em imoralidade sexual, imersa na falta de hospitalidade, que abandonava o trabalho social, que era arrogante, Deus não tem outra sentença sobre essa cidade que não destruí-la. Mas Ele compartilha com Abraão seu intento. E é interessante você ver que nesse contexto de uma cidade completamente imoral e pervertida, Deus chama Abraão e dá a Abraão uma missão. O texto nos diz que Deus chamou Abraão para governar a sua casa. Deus deu a Abraão a função de liderar a sua casa no meio de uma cultura imoral, perversa. Abraão, você vai governar a tua casa, a fim de que a próxima geração também seja impactada. Não é a sua casa, é a sua casa e a casa depois da sua. No meio dessa cultura. Deus dá a Abraão a missão de ensinar os seus filhos o caminho do Senhor. Deus dá a Abraão a missão de ensinar seus filhos a praticar a justiça e o juízo, numa cultura não tão distante quanto a nossa. Ouve-se hoje que se Sodoma e Gomorra era perverso, é porque ainda não conheciam a nossa civilização, a nossa cultura atual, contemporânea. Eu moro na Consolação. Semana passada, eu moro de frente para a Consolação. Semana passada aconteceu o esquenta carnaval lá. Irmãos, colocou Sodoma e Gomorra no bolso. O que aconteceu ali naquelas ruas, o que eu pude ver ao chegar da janela, me fez tão mal, mas tão mal, que eu fechei a janela, fechei o quarto e fui para a sala de casa com os meus filhos, porque aquilo estava dando náuseas, ver tamanha perversão, tamanha imoralidade, ver quantas e tantas pessoas perdidas naquele lugar. Mas no meio dessa cultura, no meio dessa sociedade, Deus nos levantou com a função de governar a nossa casa, ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor e educá-los na justiça e no juízo. Essa é a nossa missão. Abraão aqui, ele é um exemplo da missão que Deus deu aos homens, a missão de governar o lar, de se levantar dentro do lar e dizer: eu não sei vocês, eu não sei os outros, eu não sei os nossos vizinhos, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus nos deu essa missão, homens, de levantar como sacerdotes com a função de governo e autoridade dentro do nosso lar. É uma missão que nos cabe. Felizmente nós não estamos sozinhos nela. Ao criar Eva, Deus criou essa mulher como auxiliadora idônea.
E o Salmo 128 retrata de forma linda a função da mulher no interior do lar. O Salmo diz que no interior da sua casa, no interior do lar, ela é como uma videira frutífera, que ensina os seus filhos no temor do Senhor. Nós homens, a função de governo, de liderança, de nos levantarmos como voz profética dentro do nosso lar e proclamar que a nossa casa é do Senhor. Nossas esposas, auxiliadoras, idôneas, inculcando nossos filhos com a mensagem da Bíblia, da palavra de Deus. Juntos, nós conseguiremos guiar os nossos filhos rumo à pátria celestial. Se fizermos isso juntos. Se entendermos o nosso chamado e a nossa missão. Se entendermos que Sodoma e Gomorra será destruída. O decreto já existe. Será destruído. E que os nossos não se percam junto com eles. E que nós sejamos voz proféticas para que muitos outros não se percam. Amém, igreja? Nós então fomos chamados para governar, fomos chamados para ensinar, mas como fazer isso nesses dias corridos, de muitos compromissos, dias em que nos falta um tempo, dias em que a atenção dos nossos filhos é disputada, mas é melhor para uma criança assistir um desenho do que sentar à mesa para ler a Bíblia. E nós também temos muitas outras tarefas que disputam a nossa atenção. Falta tempo. Temos a atenção disputada, os nossos filhos têm uma agenda corrida. Como que a gente faz no meio disso tudo? Irmãos, eu aprendi algo tremendo com a palavra de Deus. Alguns pais estão muito frustrados, porque eles tentam ali, às vezes na hora do almoço, eles tentam selecionar um momento do dia para poder ensinar os filhos, e aí não conseguem. Às vezes a correria, eles não conseguem, os filhos não estão dando muita atenção. Alguns pais dizem para mim assim, quando eu chamo meu filho para poder ler a Bíblia, ele fica com um bico de todo tamanho, me desagrada, me deixa triste, porque eu queria que ele estivesse com mais vontade, queria que fosse uma disposição do coração deles. E, irmãos, eu tenho visto isso acontecer na minha vida, quando eu tento selecionar, quando eu tento só dizer assim, tem que acontecer desse jeito. Às vezes a minha filha está mais interessada em algo ali, eu vou cortar a atenção dela e acaba que ela não vem com prazer. O meu filho está interessado em alguma coisa, ele não vem com prazer. Nós temos esse momento de compartilhar, algo que a gente faz com frequência. Mas eu aprendi um segredo tremendo com a Bíblia. A gente pode fazer isso de forma tão espontânea, sem que eles fiquem de bico, sem que você interrompa uma tarefa. O próprio mandato de Deus a Abraão, que já diz, é ensinar o caminho. Há uma beleza em ensinar enquanto a gente vai. Há uma beleza em ensinar enquanto a gente está ali. Há uma beleza em ensinar enquanto nós estamos juntos, de forma espontânea, sem que você exija que vamos agora, todos aqui, parar, porque agora para tudo. Você estava ali agora muito intenso, vem aqui, porque agora a gente vai ler a Bíblia. Isso tem que ser prazeroso, mas quando a gente faz de forma espontânea, fica mais leve, fica mais suave, a gente começa a mostrar a importância disso, e aí começa a ser mais prazeroso para os demais, para as outras pessoas. Olha o que a Bíblia vai nos dizer em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 6, verso 6. Olhe comigo. Deuteronômio capítulo 6, verso de número 6. Eu acho tremendo, sabe por quê? Porque a gente tem mania de criar coisas, criar regras, criar momentos, fazer isso desse jeito, daquele jeito. Mas olha que coisa tremenda. A Bíblia, ela é muito espontânea em muitos aspectos. Ela nos diz que nós podemos fazer isso enquanto nós vivemos. Enquanto nós vivemos. O próprio mandamento da grande comissão é ide. Enquanto você vai, faz discípulo. Enquanto você está indo, faça discípulos. Não é espere que eles venham, vai, vive a sua vida. Vai vivendo a sua vida enquanto você vive a sua vida, ide. Vai fazendo discípulos. E aqui também, em Deuteronômio capítulo 6, no verso 6, nós lemos assim, essas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos ombrás de tua casa e nas tuas portas. Olha que tremendo isso aqui, irmãos. O texto está dizendo assim, não é só uma questão de tipo, vamos reunir para fazer. O texto está dizendo assim,
enquanto você estiver sentado à mesa, enquanto você estiver andando, qualquer coisa que você estiver fazendo, ensina por meio da sua vida, da sua vivência, das oportunidades que a vida te dá, a palavra de Deus para o seu filho, para a sua família. Não crie apenas liturgias, apenas seja espontâneo. Viva a palavra, fale a palavra, expresse a palavra com as suas atitudes. Isso por si só já vai fazer com que os seus filhos entendam. O meu avô, ele tinha mania de repetir salmos, provérbios. Então quando o neto cometia um erro, ele tinha um provérbios. Todo erro que o neto cometia, ou às vezes o neto fazia algo bom, meu avô introduzia provérbios. Então a gente foi educado com esse tipo de coisa. A Bíblia era falada de forma assim, espontânea. Os princípios eram ditos de forma espontânea. Então nós não precisamos de apenas criar momentos, nós podemos fazer isso enquanto a gente está vivendo. Passeando com a minha filha pela rua, vendo tudo que você sabe que a gente está vendo, que eu tive que ir à rua hoje com ela. Eu tive a oportunidade de falar com ela, olha filha, essas moças que estão aí, olha, tá vendo? Os homens passando no carro lá, o cara está lá do outro lado do carro, filha, chamando a atenção da moça, o cara quase bateu o carro, chamando a atenção da moça. E olha como ela está constrangida, filha, olha como é que ela está envergonhada. A palavra de Deus diz que a gente deve ser virtuosa, filha. Então a gente tem essas oportunidades de, nessa cultura caída, ensinar a palavra de Deus enquanto a gente vive, enquanto a gente caminha. Mas a gente só faz isso se ela estiver no nosso coração. Só se ela estiver no nosso coração, porque aí é espontâneo. A gente vive e a palavra é pregada. A gente experimenta algo e a palavra é pregada. A gente está vendo algo e a palavra é pregada. Mas, além disso, desses momentos espontâneos, existem alguns ensinos muito importantes que nós precisamos trazer para a vida dos nossos filhos, que são formas de nós pastorearmos o coração dos nossos filhos. São formas, existem áreas, existe um conteúdo que a gente precisa ensinar para os nossos filhos. E isso é um pastoreio que nós damos para os nossos filhos. Eu separei aqui, com base no livro Pastoreando o Coração da Criança, o livro não fala isso, mas lendo o livro, eu entendi que existem algumas áreas do Dr. Ted Tripp, esse livro, está Pastoreando o Coração da Criança. Lendo ele, eu entendi que existem algumas áreas que é importante que nós, como pais, possamos governar e ensinar os nossos filhos, pastorear o coração deles. E a primeira área é o ensino geral das Escrituras. Nós precisamos ensinar os nossos filhos o ensino geral das Escrituras. É interessante, irmãos, quando eu falo de pastorear o coração das crianças, porque a gente está vivendo num ativismo religioso muito grande. Sempre existem propostas para que a gente se envolva em algo novo, e a gente precisa se envolver, porque daqui é dito que quem não trabalha faz o quê? Dá trabalho, a gente precisa se envolver. Mas preste atenção, o maior centro missionário que existe na minha vida é o meu lar. É no meu lar que eu preparo os missionários que vão impactar essa e a próxima geração. Nem por isso eu deixo de me envolver aqui. Mas eu preciso me envolver primeiramente com o pastoreio do coração da minha esposa, dos meus filhos, para que a partir daquilo que vocês enxergam neles, vocês vejam coerência na minha vida, no meu ensino. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos o ensino geral das Escrituras. Hebreus capítulo 6, do verso 1 ao 3, vai falar sobre os rudimentos, sobre os alicerces, sobre coisas importantes que nós precisamos ensinar os nossos filhos. E nós podemos fazer isso. Eu vejo a minha esposa ensinando os meus filhos a procurar os livros da Bíblia, cantando. Não tem a musiquinha? Cantando, o ensino geral das Escrituras. Quais são os livros das Escrituras? Quantos livros tem as Escrituras? Qual a ordem dos livros? Os textos chaves das Escrituras. Filho, vamos recitar comigo hoje um salmo. Vamos recitar comigo aqui Filipenses. Vamos recitar comigo algo. Nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos. O ensino geral das Escrituras. Segunda coisa, nós podemos ensinar o ensino geral das Escrituras a partir dessa segunda coisa. Nós, confessionais, nós podemos e precisamos ensinar os nossos filhos o catecismo. Introduzir as perguntas do catecismo e as respostas. Deixa eu te falar como eu tenho feito na minha casa. A editora Cultura Cristã, ela elaborou uns cards, em PDF. Todas as perguntas do catecismo, tem um card para as perguntas do catecismo,
E aí você faz a pergunta para o filho: qual a razão de nós existirmos? Você faz a pergunta. Existe um outro card com os versículos bíblicos que sugerem a resposta para aquela pergunta. Então o que eu faço com os meus filhos? A pergunta de hoje é essa, para que existimos? Vamos tentar descobrir a resposta? Aí eu leio um versículo. Aí eles começam a agir como um detetive. Eu acho que é por isso. E aí eu leio outro versículo, aí vai afinando. Agora eu acho que é por isso aqui. Eu leio outro, e aí eles vão, a cada vez que eu leio um novo versículo, eles vão por eles mesmos descobrindo a resposta. E aí tem um terceiro card que tem a resposta. Tudo isso muito ilustrado, muito bem desenhado. Depois, se você quiser, pode me abordar que eu te envio o PDF, está disponível. E aí eu posso fazer isso, lá tem os créditos, eu te envio. Me aborda depois que eu te passo, e aí você pode usar ele. Uma outra coisa que você pode usar com os seus filhos, há um perfil no Instagram que chama Cantando o Catecismo. Alguém conhece? Cantando o Catecismo. Fantástico. O pessoal canta o catecismo. E a gente pode introduzir isso na vida dos nossos filhos. Terceira coisa que nós precisamos ensinar os nossos filhos. Nós precisamos ensiná-los a lidar com a vida e com os seus dilemas a partir da Bíblia. Nós precisamos ensiná-los a partir da Bíblia. Vai me dizer que será, talvez seja, né? Só eu que tenho um filho que você pede para fazer uma coisa e ele vai emburrado. E tem um que você pede, ele vai mais espontâneo, ele vai e faz. A Bíblia fala sobre isso, sobre um pai que mandou o seu filho para o campo. Você conhece esse texto? O pai mandou o seu filho para o campo. Um falou que não ia e foi. Um falou que ia e... Tem versículo bíblico para isso. A Bíblia ela é repleta de ensinamentos, irmãos, que nós podemos inculcar na cabeça dos nossos filhos. Nós temos o hábito de querer moralizar tudo, e faz parte da ética cristã, isso é importante, mas nós, ao invés de querer moralizar por meio dos costumes e tradições, a gente pode introduzir a Bíblia e mostrar a partir da Bíblia por que aquilo é errado. Eu não me lembro agora de qual é o livro, quem é o autor. Ele conta que ele estava saindo da escola dominical com o filho, e de repente ele olhando pelo retrovisor, ele viu que o filho estava com um carrinho que não era da coleção dele. Ele identificou que o filho estava com um carrinho que não era da coleção. Ele falou: seu filho, e esse carrinho aí? Papai, eu peguei lá na escola dominical. O filho estava trazendo um carrinho da escola dominical, e ele era pastor, o pai era pastor, o pai ficou muito constrangido, era uma criança, mas ele se constrangeu com aquilo. E tentou explicar para o filho, por meio daquilo que é tradicional, daquilo que é costumeiro, daquilo que é a nossa vivência, que é moralmente aceitável, que ele não deveria fazer aquilo. E aí, no outro culto, ele pediu o filho para devolver, o filho devolveu, e ele começou a olhar pelo retrovisor e viu que o filho já não estava com outro carrinho. Ele pensou: deu certo. De repente, ele viu que, sabe aquele bolso que tem aqui nas camisas, nas blusas de frio? O filho estava tirando o carrinho de lá. Aí ele falou: fracassei. Tentando ensinar meu filho a partir daquilo que é tradicional, eu ensinei ele a ser um criminoso diferente. Ensinei ele que ele tem meios para que eu não veja. Ele pegou a Bíblia e ensinou o filho dele sobre o princípio de não roubar, de não pegar a partir da palavra de Deus. E a partir dali os carrinhos pararam de aparecer. Nós precisamos, irmãos, de redimir os nossos filhos e educá-los a partir da palavra, do ensino das Escrituras, e não a partir daquilo que é moralmente aceito apenas, mas a partir do que diz. A gente precisa mais do assim diz o Senhor dentro da nossa casa. Assim diz a Bíblia, assim diz a palavra do Senhor. E a partir daí eles entendem os mandamentos do Senhor. Então nós precisamos ensiná-los a lidar com os dilemas. Quais dilemas os seus filhos estão lidando hoje? Quais são as dificuldades que a idade dele hoje está se apresentando para ele? Inúmeros. Os meus filhos estão com diversos dilemas diante deles, diversas perguntas, diversas questões, diversas curiosidades. Como é que eu vou introduzir isso na vida deles? Como é que eu vou esclarecer essas questões na vida deles? A partir da palavra, leitura da palavra, ensino da palavra. O pastor da minha casa sou eu. Aqui na igreja meus filhos vêm para receber o pastoreio dos pastores, mas lá dentro do meu lar, eu preciso assumir a função de pastorear a minha casa. Ensiná-los a lidar com seus dilemas de forma bíblica. Quarta coisa, nós precisamos ensinar virtudes aos nossos filhos. Nossos filhos precisam ser virtuosos, admiráveis, respeitáveis. Virtudes, quais virtudes?
próprio Gálatas capítulo 5, verso 22, 23, vai falar sobre o fruto do Espírito. Mas nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem humildes. Valor da integridade, diligência. Diligência é sensacional, é fazer as coisas da melhor forma possível, com o melhor que se pode fazer. Os nossos filhos precisam ser diligentes, ensiná-los a serem gratos, a serem leais, a serem disciplinados, a serem sábios, a terem discernimento, a serem puros, a serem mansos. Nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Talvez a gente tenha um pouco de dificuldade de ensinar pelo exemplo, irmãos, mas eu tenho aprendido uma coisa: o exemplo ele é importante, ele tem que ser dado, mas acima do profeta está a palavra. Talvez você tenha alguma dificuldade, você não deve se intimidar, não. Nós somos imperfeitos, nós somos fracos, nós somos falhos, erramos, sim, mas a palavra de Deus é perfeita, ela é pura. E ainda que você tenha falhado em algo, eduque os seus filhos, diga: meu filho, talvez eu não tenha sido um bom exemplo nisso, mas a palavra de Deus diz que é assim que a gente tem que ser. Talvez eu tenha errado nisso, meu filho, e eu tenho muita dificuldade, mas é assim que a palavra de Deus diz que a gente tem que ser. Nós precisamos fazer isso. A quinta coisa, nós precisamos ensinar os nossos filhos a atuar de forma consistente na sociedade. De forma consistente. Atuar na sociedade. A palavra de Deus vai dizer em Mateus capítulo 25, 34 ao 40, Jesus vai dizer que tudo aquilo que nós fizemos aos pequeninos, a Ele fizemos. Senhor, quanto foi que a gente viu nu e te vestiu? Quanto foi que o Senhor teve fome e a gente te alimentou? Quanto foi que o Senhor esteve preso e a gente foi te visitar? Tudo aquilo que você fez a um dos menores, aos necessitados, foi a mim que vocês fizeram. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a atuarem na sociedade, irmãos, com misericórdia, com piedade. Eu sei que é um desafio muito grande hoje. A gente nunca sabe quem é que está falando a verdade, quem é que realmente está precisando. Eu sei que às vezes batem na janela do carro e a gente se intimida a abrir a porta. Irmãos, mas nós passamos todos os dias, nós passamos ao lado de miseráveis, de pessoas que estão necessitadas, e nós podemos estender as nossas mãos para aqueles que todos os dias nós passamos frente a eles. Aquele que está lá na nossa rua todos os dias. Hoje eu não estaria incentivando a marginalidade, meu filho. Você está socorrendo um necessitado, e talvez ao socorrer aquele necessitado é o próprio Cristo que você está socorrendo. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a atuarem na sociedade, a não se juntarem coisas para si apenas, a não apenas buscarem riquezas para si, mas quando se enriquecerem, quando prosperarem, também serem capazes de estender as mãos para aqueles que necessitam. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a se comportar na sociedade reverentes àqueles que estão acima, sem pisar nos que estão por baixo. Filhos, cresçam, prosperem, busquem os melhores lugares, sejam os melhores médicos dessa nação, sejam os melhores advogados, sejam os melhores engenheiros, mas nunca despreze aqueles que estão por baixo, aqueles que estão sob o seu comando, sobre a sua autoridade. Seja humilde diante daqueles que estão acima de você, mas não pise naqueles que estão abaixo de você. Nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos, irmãos. Precisamos ensiná-los a serem piedosos. A sexta coisa, nós precisamos ensinar os nossos filhos os princípios da mordomia cristã. O que você tem, meu irmão? O que você tem, minha irmã? O que de fato é seu? Sabe o que é seu? É seu aquilo que você vai levar para o túmulo e vai ficar ali. Nós não temos nada, irmãos. É tudo fruto da graça, da providência e da misericórdia do Eterno, irmãos. Nós não temos nada. É tudo dele. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem gratos, a serem bons mordomos do Senhor, entenderem que tudo aquilo que está nas mãos dele é fruto da graça, da misericórdia, da providência do Altíssimo. Eles precisam entender isso. Meus filhos, olha, isso aqui é o que Deus tem para nós hoje. Seja mordomo disso. Eu sou uma pessoa humilde, irmãos. Eu sou uma pessoa muito humilde. Eu venho do interior de Minas Gerais. E estar com vocês aqui hoje é muito grandioso para mim em vários aspectos. Nós estamos numa realidade que financeiramente para mim é admirável ver quanto Deus tem prosperado vocês, os irmãos, a igreja, isso aqui. E os meus filhos às vezes olham para coisas e eles falam assim: papai. Eu falo com eles: filho, o
que Deus tem para a gente hoje é isso aqui, olha, vamos ter contentamento, porque Deus tem nos abençoado nisso aqui, filhos. Vamos agradecer ao Senhor por isso aqui. Vamos louvar ao Senhor por isso aqui. É o que Ele tem para nós. Ele tem sido tão bondoso. E quando eu falo isso, irmãos, eu repito, a igreja de Pinheiros tem sido tão generosa, tem nos abençoado, tem nos cercado, os irmãos da igreja têm nos cercado, a liderança da igreja. Eu estou dizendo que a minha realidade é uma realidade que eu venho de uma realidade humilde. E eu educo os meus filhos nisso. Filhos, o Senhor tem nos dado isso para hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Se o Senhor nos levar para lá, louvado seja o nome do Senhor. Se o Senhor nos levar para ali, louvado seja o nome do Senhor. Nós somos mordomos de tudo aquilo que Ele tem nos dado. Louvado seja o nome do Senhor. Sétima coisa que nós precisamos ensinar dentro desse princípio de mordomia cristã é lidar com o tempo. Você tem a sensação de que o tempo está passando muito rápido? Você tem essa sensação? Ele realmente parece estar passando muito rápido. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a remir o tempo, a lidar com o tempo de forma mais sábia, a não ficar gastando tempo. Tem um vídeo na internet de uma menina que ela chega, ela pega o celular, ela começa a mexer no celular e aí ela recusa os livros. E ela está mexendo no celular, ela recusa aprender alguma coisa. E ela está mexendo no celular e ela vai recusando as coisas. E à medida em que ela vai recusando, ela vai envelhecendo, ela vai ficando adulta. E quando ela fica adulta, ela que desprezou o peso dos livros, agora tem que pegar coisas ainda mais pesadas. E ela se arrepende de não ter aproveitado o tempo dela, de não ter pego o peso do livro e agora ter que levantar coisas ainda mais pesadas do que o livro. E felizmente no vídeo dá para voltar atrás, né? No vídeo dá. Mas a vida não tem como rebobinar. Você lembra disso? Rebobinar? Não tem como voltar atrás. E nós precisamos ensinar os nossos filhos a valorizar o tempo que eles têm, a não ficar o tempo todo na internet assistindo vídeos. Nós precisamos ensiná-los a ter tempo de estudar, a ter tempo, até mesmo o vídeo da internet. Eu viro para meus meninos e falo assim, gente, vamos ver um trem que ensina alguma coisa? Meu menino tem mania de assistir corrida de bolinha de gude. Eu deixo, porque ele gosta, né? Ele fica vendo aquele ele gosta, assiste. Agora, vamos assistir um negócio que acrescenta? Vamos assistir algo que traz alguma coisa inteligente para a gente, que a gente cresce. Remir o tempo, irmãos. Nós precisamos ensiná-los a valorizar o tempo. Já estou terminando. Em 8º lugar, nós precisamos ensinar os nossos filhos a desenvolver e buscar a realização dos seus projetos pessoais. Os seus filhos não é a continuação de você. Não é porque a sua família é a 13ª geração de médicos que você vai ter o 14º médico na família. Você pode estar podando a criatividade dos seus filhos, querendo que ele continue uma tradição. E você pode estar fazendo ele deixar de gostar daquilo que é tradicional, porque você está podando aquilo que ele gosta hoje. Talvez o tradicional depois vire um hobby e ele faça aquilo que a família faz. Mas você está empurrando seu filho para não gostar daquilo que é tradicional na família. É robótica, filho? Onde é que está tendo aí um evento de robótica? Vamos lá ver, ué. É programação, filho? Onde é que está tendo? Vamos lá ver. O que você gosta? É de desenhar, filho? Vamos procurar um lugar aqui para a gente poder ver um curso de desenho. Incentive. Ô filho, o que é que você está interessado aí em conhecer? Comprar um livro disso para você. A gente está comprando livro para os nossos filhos que nós gostaríamos de ler. Nós precisamos comprar para os nossos filhos livros que eles gostariam de ler. Assuntos que fazem a cabeça deles, olha isso, os olhos deles brilharem. Nós precisamos fazer isso, irmãos. E nós podemos, a partir disso, ensiná-los a desenvolver os dons, os talentos deles. E muitas vezes eles vão olhar e falar assim, nossa, meu pai foi tão bacana em me ensinar, em me valorizar, em me incentivar naquilo que eu queria. Mas aquilo que a família faz ao longo do tempo parece ser melhor, né? Então deixa eu ficar aqui junto com a tradição da família, deixa eu ser médico, deixa eu ser engenheiro. Mas nós não podemos podar a criatividade dos nossos filhos, não. A gente tem que, vai meu filho, enquanto você vai, eu estou aqui orando para que você seja aquilo que eu gostaria que você fosse, porque é melhor, eu vivo a vida de uma forma mais abençoada sendo assim. Mas, vai, aprende, desenvolva, cresça. Nós precisamos ensiná-los a isso. Em 9º lugar, nós precisamos ensinar os nossos filhos, isso é muito importante, a controlar suas emoções. Isso é muito importante. Nos nossos dias, filhos que não controlam suas emoções são vergonha para o pai, vergonha para a mãe.
Nós precisamos ensiná-los. Filho, aqui não é lugar para isso. Você não deve fazer isso aqui. Eu fico vendo uns filhos dando um trabalho para os pais aí, irmãos. Não pode ser. Ops, calma. Meus filhos, eles ficam um pouco constrangidos quando eu corrijo. Não sei se acontece isso com de vocês. Então o que eu fiz? Eu criei um código da correção. Porque às vezes a gente está junto ali numa mesa, almoçando, aí eu vou corrigir, eles ficam com vergonha. Aí eu falei com meu filho assim, ó, quando você estiver fazendo uma coisa que está irregular para o lugar, eu vou fazer assim, ó, para você. Para eu não ter que falar, você entende. E a minha filha? Pronto, não passam mais vergonha. É só eu fazer isso aqui, ó, missão abortada. Já não continuam mais. Falta firmeza em nós, irmãos. Vou falar um negócio com vocês. Lá em casa não falta vara. Há muito tempo a gente não usa. Muito tempo. Eu evito muito isso. Mas é só eu falar. Acabou. Acabou. É a autoridade que nós precisamos buscar em Deus. Filha, aqui não. Isso não é lugar. Filho, por favor. Pronto. Ensiná-los a domar as suas emoções, porque se nós não ensiná-los, eles serão domados por elas. E vai dar uma volta hoje lá no centro de São Paulo para você ver o que está acontecendo com aqueles que estão domados pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. O apóstolo Paulo vai falar aos filipenses que o Deus dessas pessoas é o estômago. Eles fazem aquilo que o corpo querem, escravizados pelo corpo, porque não foram ensinados. Opa, controle-se. Por favor, controle-se. Em último lugar, irmãos, nós precisamos ensinar acima de tudo, de tudo que eu disse aqui, acima de tudo que eu disse é importante, mas acima de tudo nós precisamos ensinar os nossos filhos a temerem ao Senhor. Nós precisamos ensiná-los a isso. Você pode ensinar os seus filhos nas melhores escolas, com os melhores professores, nas melhores disciplinas. Você pode graduar o seu filho na melhor universidade, pós-graduar ele, doutorar ele. Mas se você não ensinar a amar o Senhor, de nada terá valido o ensino que você deu ao seu filho. Todo o seu investimento vai ficar aqui na terra. Filhos que temem ao Senhor permanecem para a eternidade. Filhos que temem ao Senhor, eles são lançados como flechas na direção do alvo que é o Senhor. Nós precisamos ensiná-los a temerem ao Senhor. Nós precisamos ser piedosos diante dos nossos filhos, para que eles aprendam o princípio do temor ao Senhor, para que eles entendam que acima de nós está o Todo-Poderoso e que diante dele nós devemos nos curvar humildemente, porque grande e poderoso é o Senhor. Nós precisamos ensiná-los a temer o Senhor. O Senhor, como eu disse no início dessa mensagem, Ele está dizendo para a gente assim: vamos subir o nosso padrão de família? A conversa não é assim, você está fracassando. A conversa é assim: vamos dar um up? Vamos subir o nosso padrão de família? Vamos tentar acertar naquilo que nós estamos errando? Não saia daqui agora querendo colocar essas 10 coisas em prática na vida dos seus filhos. Saia daqui dizendo assim: Senhor, ouvi a tua mensagem. Eu aceito a missão de governar o meu lar, de ensinar os meus filhos. Capacita-me, ó Deus. Capacita-me. Vamos orar? Feche seus olhos. Curva sua cabeça. O Senhor está dizendo: a quem eu enviarei? A quem eu enviarei? Nós estamos diante do Senhor, do trono de Deus. E Ele está perguntando assim: quem há de ir por nós? Quem é que vai pastorear a casa do Marcos, da Ana, do João, do Marcelo? Quem é que vai assumir o governo daquele lar? E humildemente hoje, irmãos, pela misericórdia de Deus, nós precisamos dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me, levanta-me para governar a minha casa, levanta-me para ensinar a minha casa, e a casa que há de vir depois de mim. Senhor, que a partir de mim, que a minha casa e a casa que há de vir depois de mim, seja impactada pela palavra, pela providência, pela misericórdia do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós ouvimos a Tua mensagem, Pai. Nós somos tão pequenos, Senhor.
Somos tão fracos, Pai. Nós temos errado em muitas dessas coisas. O Senhor sabe, Deus, está tudo nu e patente diante de seus olhos. Quem somos nós para nos esconder de Ti, Pai? Nós revelamos ao Senhor aqui, Deus, a nossa incapacidade. Nós revelamos ao Senhor aqui, Deus, as nossas fraquezas. Mas nós pedimos ao Senhor, Deus, que é quem nos fortalece para nos ajudar na missão de governar, de educar, de ensinar os nossos filhos, Pai. Há uma disputa pela cabeça, pela mente dos nossos filhos. O mundo está guerreando por eles, Pai. Os filmes, os desenhos, Deus, as histórias, as disciplinas, às vezes dentro da escola, Deus, a grade curricular, Pai, quantas coisas estão pleiteando a cabeça dos nossos filhos, Pai, mas se nós, como pais e mães, tementes ao Senhor, nos levantarmos dentro da nossa casa, nós proclamaremos, Deus, com a força que vem do Senhor, que nós, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Capacita-nos, Deus, dai-nos força, para que nós possamos ensinar os nossos filhos no caminho, a justiça e o juízo do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus.